Capítulo muito bonito que hoje estudaremos, mas histórias importantes, com certeza aprenderemos. É o segundo livro de Reis, o capítulo 8, e é bom estar com vocês. Como é bom estarmos aqui nesse canal que nasceu do coração de Deus. Então, ajude o canal a crescer, compartilhe, colabore conosco e espalhe as novas de amor de Deus. Para a mãe do menino que Eliseu havia ressuscitado, para que saísse do país, ele já tinha falado. E disse, saia do país com sua família e vá morar em outro lugar, porque o Senhor determinou uma fome nessa terra que 7 anos durará. A mulher seguiu o conselho de Eliseu, do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos inteiros lá na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel para sua cidade e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e também sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conte-me todos os prodígios do que tem feito Eliseu. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu, ao menino havia ressuscitado, chegou a própria mãe do menino, a mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado. Ela chegou para apresentar-se ao rei a sua petição para readquirir sua casa e sua propriedade. Então falou Geazi, esta é a mulher, ó rei meu senhor, e este é o filho dela, o filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse tudo o que havia ocorrido e ela confirmou os fatos e detalhou como havia sido. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela. Ele ordenou naquele dia, devolva tudo que pertencia, cuide muito bem do caso dela. Toda a renda das colheitas, tudo deverá ser devolvido desde que ela saiu do país até hoje. É assim que deverá ser seguido. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco e estava doente o rei da Síria, Ben-Hadad. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade. Então ele ordenou a Azael, vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Entregue esse presente para o homem de Deus, o Eliseu. Consulte o Senhor por meio dele e pergunte-lhe se eu vou me recuperar, se eu ficarei livre dessa doença. Pergunte a ele se eu vou sarar. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando o que havia de melhor em Damasco por 40 camelos. Tal presente foi carregado e ao chegar diante dele, Azael assim falou, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, até aqui me enviou para que eu pudesse para você perguntar se da doença dele ele vai se recuperar. Então Eliseu respondeu, vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, outra coisa, o Senhor Deus está a me revelar. Ele me revelou que, de fato, Ben-Hadad vai morrer. Eliseu ficou olhando para Azael sem nenhuma palavra dizer, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Israel assustou e perguntou, por que o senhor está chorando, meu senhor? Ele começou assim a falar. E ele disse, porque sei das coisas terríveis que você aos israelitas fará. Você incendiará suas fortalezas, seus jovens a espada matará, esmagará as crianças e o ventre das mulheres grávidas, sem ter dó nem piedade, você rasgará. Azael disse, como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu, então, o Senhor me mostrou que você se tornará o rei da Síria e a este grande povo governará. Então Azael saiu dali, voltou para o seu senhor e Ben-Hadad perguntou, o que disse Eliseu? E então Azael lhe falou, ele me disse que certamente você se recuperará. Mas no dia seguinte ele fez o que estava desde antes a planejar. Ele apanhou um cobertor de água, encharcou e usou para matar o rei, porque com aquele pano ele o sufocou. E assim Azael foi o seu sucessor. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá, rei de Judá, Jeorão, o seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Teve este tempo todo para governar.
E ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe tinha feito, porque ele se casou com uma filha de Acabe e fez aquilo que pelo Senhor não era aceito. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis ajudar a destruir. Ele havia prometido manter um descendente de Davi no trono, e isso seria para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e um próprio rei para si eles proclamaram. Por isso Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram a ele, aos chefes dos seus carros de guerra. Mas ele os atacou de novo, rompeu o cerco inimigo e seu exército conseguiu voltar para casa, porque eles tinham fugido. E até hoje, Edom continua de Judá independente. Nesta mesma época, a cidade de Líbna também se tornou um local independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as coisas que ele fez, toda a sua realização, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Depois Jeorão descansou com os seus antepassados e na cidade de Davi, com eles foi sepultado. E o seu filho Acasias foi o seu sucessor, no 12º ano de que Jorão lá em sua terra reinou. Ele era filho de Acabe, rei de Israel, o Acasias. E o filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar bem naqueles dias. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E por um ano em Jerusalém ele esteve a reinar. O nome de sua mãe era Atalia, era neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que reprova o Deus de Israel. Como a família de Acabe havia feito, da mesma maneira ele se comportou, porque como a mulher da família de Acabe, foi com essa que ele se casou. Acasias aliou-se a Jorão, que era filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Jorão foi ferido, voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael. Depois Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel para Jorão visitar, que se recuperava dos seus ferimentos, para ver como ele estava lá. Meus queridos, que coisa, hein? Nós vemos hoje nessa história, a história de 3 reis. Rei de Israel, rei de Judá, rei da Síria. Você conseguiu observar? Agora, o que mais chama a atenção é o testemunho, né? Nós vemos aqui um lado bom, logo no início do capítulo, o testemunho da mãe do menino, né? O rei ficou ali perguntando para Geazi, o que aconteceu mesmo? Né? O rei de Israel, e aí ele disse, olha, tá aqui, a mulher acabou de chegar, a mãe do menino, e ela testemunhou. E ela então teve suas terras de volta depois daqueles 7 anos de fome. Mas também vemos aqui o rei da Síria, que não era do povo de Deus, precisamos lembrar isso, manda o seu servo ir lá consultar o homem de Deus para ver se ele sararia. Ao primeiro momento, Eliseu disse, vai sarar sim, mas aí a voz do Senhor veio ao ouvido dele e diz, olha, tem outra coisa aqui que eu preciso te informar. E ele informa então para Azael o que Deus estava falando para ele. E Azael não demora, coloca logo os planos dele em prática. Homens maus agem assim, eles maquinam o mal. A Bíblia diz isso no livro de Provérbios, que os homens maus maquinam o mal enquanto os outros estão dormindo, e eles colocam seus planos em ação. Ainda bem que nós temos um Deus que pode nos livrar da tentação, mas se nós tivermos que passar por elas para que o nosso caráter seja refinado, não vamos reclamar não, vamos passar por cada prova que o Senhor nos der. Com a presença do Espírito Santo nós seremos vencedores. Que o Senhor te abençoe, meu querido, tire outras conclusões, muitas lições, deixe o Espírito Santo te conduzir, falar ao seu coração e transformar a sua vida pela palavra dele. Que o Senhor te abençoe muito juntamente com sua família, e esperamos você amanhã, e até lá.